Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Os irmãos já sabem que no último domingo nós refletimos na história de José e nós vimos como ele e seus irmãos trabalharam para Deus. Isto é, como eles serviram ao propósito de Deus sem terem a consciência de que estavam trabalhando para Deus. Aprendemos que trabalhar para Deus não implica necessariamente em ter comunhão com Ele. Nós mostramos alguns exemplos bíblicos citados aqui, como por exemplo o rei Nabucodonosor, o rei Dario, homens que foram usados por Deus, mas que não tinham uma comunhão com Deus. Podemos servir muitas vezes aos propósitos de Deus sem ao menos conhecê-lo, ou mesmo crer na sua existência. Basta nos lembrarmos da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, quando alguns homens chegaram até Ele e disseram: Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós expulsamos demônios em Teu nome, nós curamos enfermos em Teu nome, nós operamos milagres em Teu nome. E a resposta de Jesus para estes homens foi: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Hoje, pretendemos refletir no que significa trabalhar com Deus. Para isso, nós iremos continuar então olhando para a vida de José. Iremos estudar a vida de José a partir de sua chegada ao Egito. A Bíblia não narra o tempo que levou para os ismaelitas venderem José a Potifar. E também não narra o que aconteceu durante este tempo, durante o percurso de viagem, durante o tempo em que ele foi vendido pelos irmãos aos ismaelitas, até ele ser vendido a Potifar. Entretanto, é visível que o José que chegou no Egito não era mais o José que partiu das terras do seu pai, quando vendido então por seus irmãos aos ismaelitas. Durante este percurso, José se transformou, virou um novo homem. O José, que até então havia somente trabalhado para Deus, como nós vimos no último domingo, passou a trabalhar com Deus. E nós podemos perceber claramente que ele passou a ter então uma consciência de seu papel na história e de como ele deveria agir no seu dia a dia. Eu quero dizer nessa noite que trabalhar com Deus não é algo etéreo, transcendental. Não depende de anjos descerem do céu para trazer revelações a nós. Não depende de um chamado místico, sobrenatural. Não tem nada a ver com falar em línguas, profetizar ou operar sinais e maravilhas. Mas tem tudo a ver com uma decisão. A decisão de se viver com Deus. Para que nós possamos trabalhar com Deus, a primeira coisa imprescindível para isto é que nós possamos nos render inteiramente a Deus. Portanto, eu digo que só é possível trabalhar com Deus quando nos rendemos primeiramente a Ele. Eu acredito que a transformação de José, ela se deu devido à grande angústia que ele experimentou ao ser vendido por seus irmãos
aos ismaelitas, conforme nós podemos ler no texto de Gênesis, capítulo 42, no verso 21. Gênesis, capítulo 42, versos 21. Diz assim a palavra de Deus: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. O texto se refere a uma fala dos irmãos de José, que na presença de José, sem que eles tivessem o conhecimento que era José, que estava diante deles, e que José podia compreender o que eles estavam falando, eles discutindo entre eles, dizem exatamente estas palavras que nós estamos lendo, referindo ao irmão José. Certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão, se referia a José. Vimos, agora preste atenção, porque eles dão aqui uma fala que para nós é importante. Vimos como ele, se referindo a José, estava angustiado quando nos implorava por sua vida. Mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. O texto está dizendo que quando os irmãos se reuniram e venderam ali José, José clamou angustiado para que eles não fizessem aquilo. E eles dizem aqui: nós não lhe demos ouvido. Eu imagino então que durante a caminhada de José agora, vendido pelos irmãos como escravo, a dor agora na alma, não é uma dor física, é a dor na alma, da certeza, da ausência, a partir daquele momento, de seus pais em sua vida. Um jovem, como nós vimos no último domingo, muito mimado, e que agora é vendido por seus irmãos, e que começa então a ser levado, imagino eu, acorrentado, amarrado como um escravo, e que começa então a sentir já na alma a dor da perda, do amor e do afeto de seus pais, que agora ele já não receberia mais. Mas também sentindo na alma a dor de se ver como um objeto odiado por seus irmãos, que agora estavam vendendo ele. E nesse percurso, até chegar ao Egito, quanto isso não remoeu o coração desse jovem. A cada passo, sendo arrastado e puxado contra a sua própria vontade, se vendo indefeso naquela situação, pensando agora em seus irmãos. Por quê? Por que me venderam? O que causei para eles tamanho ódio? Que até então nós vimos que ele não tinha sequer discernimento no tratar com seus irmãos, que não tinha capacidade de perceber a distância que ele construiu entre os irmãos, e agora ele vai vivendo esse período de reflexão e dor, não tinha como não vivê-lo. A dor também de se ver e se reconhecer agora como um escravo, amarrado, sendo puxado por aqueles homens, sem escolha. Nós não sabemos, como eu disse, o tempo que levou da venda dos seus irmãos a estes ismaelitas, e o tempo que levou para que Potifar o comprasse. Se isso foi só o percurso da caminhada, se levou alguns dias ainda vivendo ali como escravo, se alimentando mal, mas ele viveu durante um longo período, com certeza, essa dor e essa angústia que perturbaram intensamente a sua alma.
Mas diante de tamanha dor e angústia que afligia sua alma, diante de tamanha crise existencial que estava vivendo esse jovem agora chamado José, existiam dois caminhos para ele escolher. O primeiro caminho, se entregar inteiramente àquela dor, aceitar viver sob o domínio da dor, da rejeição de seus irmãos. E, consequentemente, ao aceitar se entregar para a dor, ao aceitar ser dominado por um sentimento agora de rejeição, ele passaria a alimentar dentro de si mesmo o ódio por sua família, o ódio por todas as pessoas em sua volta, e viveria como um escravo em terra estranha, possivelmente desejando a morte como o fim de toda a sua dor e angústia. Este era um caminho. E eu digo que este é um caminho de morte, sem dúvida alguma. É a declaração da morte da alma em vida. Caminho esses que muitas pessoas entre nós optam diante as dificuldades e as crises da vida. Pessoas que escolhem este caminho, diante as angústias, vivem como zumbis. Biologicamente estão vivas, estão andando entre nós, mas a sua alma já está morta, sepultada há muito tempo. O segundo caminho é o caminho de se render a Deus. É o caminho de não aceitar viver sob o domínio da dor, da rejeição de seus irmãos, não aceitar alimentar o ódio em seu coração, não aceitar aquilo como decretação final da sua história e da sua vida, mas viver numa perspectiva de vida nova, de vida que pode ser transformada, de história que pode ser virada, É como um time que está num campo de futebol, o jogo está correndo, ele está perdendo, mas que não desiste, que vive na perspectiva de que ainda pode virar aquele placar. Assim, José escolheu viver. Eu acredito nisso. Este é um caminho de vida, sem dúvida alguma. E pessoas que escolhem este caminho vivem cheias de vida, mesmo em meio a muita dor, mesmo olhando para o placar e ver que o time está perdendo de 1-0, mas na sua mente ele caminha acreditando na vitória no final do jogo, ele não desiste durante todo o percurso da vida, e assim eu acredito que José escolheu viver, ele se rende a Deus naquele momento, ele se rende inteiramente e percebe que ele não tem mais controle da sua história, mas ele se rende a Deus e escolhe o caminho da vida. Eu sei que o Senhor pode fazer algo novo, eu sei que o Senhor pode transformar esta história, eu não sei como, e eu digo para você, José começa uma nova caminhada com Deus, embora ainda não soubesse o resultado lá no final da sua história, o que aconteceria, como isso sucederia, mas ele estava agora de fato numa nova jornada. Eu não vou mais trabalhar para Deus inconscientemente na história, mas ele começa agora a se render e participar da história com Deus de uma maneira diferente. Tenho certeza comigo que José escolheu a segunda opção. Esse é caminho da vida, é do amor. José não se entregou à dor e ao ódio. Contudo, só é possível viver neste caminho, no caminho do amor, no caminho da vida, quando se vive rendido a Deus, que é o autor da vida. E com certeza absoluta, José conhecia Deus, já havia ouvido as muitas histórias de seu pai Jacó. Fico imaginando, será que José
Não sabia da história de Jacó que deitou sobre a cabeça numa pedra e os céus se abriu, e ele contando isso para o seu filho, e agora essas histórias durante o caminho começam a lhe fazer sentido. Quando Jacó contando a ele sobre a história do seu avô Isaque, sabia que o seu avô ia ser sacrificado, mas Deus proveu um cordeiro ao teu bisavô Abraão, e ele carregando tudo isso agora nessa caminhada, ele se rende a esse Deus dos seus pais, para começar uma nova jornada de vida. Muitas pessoas, diante de grandes crises na vida, diante da experiência de sofrimentos muito intensos, tendem a se fechar para a vida e para o amor. Elas trilham, quando fazem isso, o caminho da morte da alma. Pessoas assim vivem buscando se isolar, vivem com medo de se relacionar com outros, têm medo de se ferir novamente. Nisto, a sua alma vai se definhando, atrofiando, congelando, até morrer. Se você se encontra neste caminho, se você está aqui nessa noite e se encontra neste caminho, você precisa tomar uma decisão urgente hoje e mudar de caminho. Saia deste caminho de morte, se renda a Deus, se renda a Jesus Cristo e comece a trilhar o caminho de vida. Jesus é a vida. Você precisa fazer isso para mudar a sua história. Sozinhos nós não temos força para essa jornada. Não temos força de prosseguir neste caminho. É difícil amar quando se sabe que é escravo. É difícil amar quando se luta contra um sentimento de rejeição. É difícil amar quando passa no seu coração todos os dias que um dia traíram você, que um dia venderam você aos ismaelitas, mas José mudou a vida dele. E você pode, se você se render a Deus e deixar Jesus Cristo direcionar a sua vida e te conduzir por essa estrada de perdão, amor e vida. Por isso que o primeiro passo é se render. Tudo começa numa rendição, tudo começa no abandono das nossas vidas, para que Ele possa nos guiar e nos conduzir. Eu preciso me render, eu preciso me entregar inteiramente a Ele, confiar no que Ele tem para mim. Agora, eu quero, junto com vocês, olhar então, uma vez que José se rendeu, escolheu fazer o caminho da vida com Deus, não se deixou ser dominado pelo sentimento de rejeição, de ira, de ódio, e passou a viver com Deus, trabalhando com Deus. Eu quero enxergar qual que é a característica marcante que nós encontramos em José, enquanto ele trabalhava com Deus. E sabe que assim, no meu olhar, eu fiquei pensando que mais percebo na história de José como característica de um homem que trabalha com Deus, é que ele, José, vivia a sua vida habitual, a sua vida rotineira de todos os dias, no Egito, em conformidade com o Deus a quem ele havia se rendido. Então eu poderia dizer o seguinte: trabalhamos com Deus, enquanto vivemos nossa vida habitual, a nossa vida rotineira, nosso dia a dia, em conformidade com a vontade de Deus. E eu quero convidar você a ler comigo Gênesis, capítulo 39, do verso 1 ao 4. O texto está na tela,
diz assim a palavra do Senhor: o Senhor estava com José. Grifa isso, o Senhor estava com José. Nós percebemos que no nosso último encontro, quando nós estávamos falando de José trabalhando para Deus, nós não encontramos esta frase. De modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, mais uma vez é enfatizado, o primeiro texto afirma que o Senhor está com José, agora o próprio Potifar percebe que o Senhor está com José, e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Veja só, José estava trabalhando no Egito, como qualquer outro escravo, vivendo a vida habitual de um escravo. Contudo, o Senhor estava com José. Esta expressão significava que José estava trabalhando com Deus, ele estava numa comunhão agora com Deus. Ele estava trabalhando em cooperação com Deus, enquanto vivia a sua vida como escravo no Egito. Ele não estava fazendo nada de diferente do que os demais escravos faziam, mas ele estava trabalhando com Deus. Deus estava com ele enquanto ele vivia o seu dia a dia, enquanto ele estava trabalhando e vivendo a sua vida. José trabalhava durante o dia, e acredito eu que, como todos os demais escravos, descansava durante a noite. Nós somos tendenciosos a crer que somente quem experimenta o sobrenatural de Deus trabalha com Deus. E a Bíblia não narra nenhum acontecimento extraordinário na vida de José. Nenhum anjo surgiu para libertá-lo da escravidão. Não teve nenhum sonho profético da parte de Deus para aquietar o seu coração. Nenhum profeta lhe foi visitar no Egito. Não curou nenhum enfermo. Não expulsou nenhum demônio. A Bíblia apenas afirma que Deus estava com José, enquanto ele vivia a vida comum a qualquer escravo. Com isso, ela quer dizer que Deus o abençoava no Egito, enquanto ele vivia ali. De forma que José, sim, e isso nós podemos afirmar, servia a Potifar com excelência. Ele vivia e dava o seu melhor no trabalho que lhe havia sido confiado por seu senhor Potifar. E dessa forma, ele trabalhava com Deus. Eles realmente se entregavam. E Potifar notou isso. Tudo que aquele jovem fazia, ele fazia bem feito. Ele ia lavar o copo que o seu senhor tomou o vinho. Ele não pegava a buchinha e fingia que lavava, né? Ah, deixa, estou com, né? Joga lá, sou escravo aqui. Não. Ele ia lá e deixava aquele copo brilhando. Ele tinha o prazer de colocar aquilo num lugar bem colocadinho. Deixava. E Potifar foi observando tudo o que ele fazia. Se ele ia arar a terra, enquanto os outros talvez fossem pegando arado e fazendo de qualquer forma, ele tinha maior cuidado para fazer tudo bem feito. E Potifar notou que ele tinha algo diferente. E Deus então abençoava aquilo que José fazia. José decidiu. Ele se entregou, como eu disse, a Deus. Ele começa uma comunhão com Deus. Então ele decidiu honrar a Deus. E a forma como ele tinha para honrar a Deus
era honrar ao seu Senhor. Nós precisamos entender isso como igreja. Nós falamos muito de adorar a Deus, de abençoar a Deus, mas nós queremos sempre viver com Deus de uma forma meio etérea. Nós queremos, achar que eu vou servir a Deus só cantando e louvando na casa de Deus. Isso é parte de uma reunião que nós fazemos juntos para engrandecer ao nome de Deus, mas o serviço verdadeiro prestado ao Senhor nosso Deus é quando nós amamos as pessoas e as servimos como se fosse o próprio Deus. E nós precisamos que a nossa ficha caia neste sentido, porque um dia, diz Jesus, que nós vamos estar diante dele, ele vai colocar alguns à direita, ele vai colocar outros à esquerda, e ele vai dizer o seguinte: quando eu tive fome, você me deu de comer. Eu não comi as músicas lá na adoração, eu comi a música quando você foi lá fora na rua e me deu de comer. Quando eu estive enfermo, você foi lá me visitar. Quando eu estive preso, você foi na cadeia me visitar. Você me serviu, glória a Deus. Nós precisamos entender que quando nós nos doamos ao outro, quando nos entregamos ao outro, nós honramos e servimos a Deus. Serviço a Deus é isso. Vir numa igreja, cantar, dar glória, é parte de um processo que nós servimos em comunhão e adoração para aprendermos e sairmos e vivermos Cristo lá fora. Nós precisamos aprender com José. Mesmo sendo escravo, ele fazia o melhor, porque ele olhava para o seu Senhor, e ele sabia: eu vou servir este homem chamado Potifar, com todo o meu ser, mas eu vou servir ele, porque assim eu vou servir a Deus. E Deus então o abençoava, e ele caiu na graça de Potifar. Nós trabalhamos com Deus quando colocamos a palavra de Deus em prática em nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, quando nós vivemos de forma a honrar a Deus em tudo que fazemos, em cada papel que assumimos em nossas vidas, colocando Deus em primeiro lugar, a partir do serviço ao próximo. Jesus disse: 2 mandamentos só é necessário: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, e ame o teu próximo. Eu acho tão interessante, porque às vezes a gente quer viver um cristianismo tão diferente de Jesus. Jesus não ficava nos templos cantando Abba Pai, Abba Pai. Jesus ficava na rua servindo. Ele saía para a rua, abraçava o enfermo, ele estendia as mãos ao leproso, ele visitava aqueles que não tinham pão, ele multiplicava, ele dava um jeito, mas ele estava entre o povo. E quando ele entrou na sinagoga, era para atender o povo. Quando nós vamos despertar como igreja, a gente precisa acordar. Nós precisamos acordar. Um dia nós vamos chegar lá e Jesus vai olhar. Ele não vai perguntar para você se você cantou o hino 354, se você cantou 215, se você desafinou ou afinou. Ele vai perguntar se você amou o teu próximo como a ti mesmo, se você chorou com os que choram, se você consolou os que precisavam de consolo, se você visitou o enfermo. E aí ele vai dizer: quando você fez isso, você fez para mim. É assim que se adora a Deus. Nós trabalhamos com Deus. Sabe quando? Quando nós tratamos os nossos inimigos com amor. E o teu inimigo pode estar no seu trabalho, o teu inimigo pode estar na escola, o teu inimigo pode estar na faculdade, o teu inimigo pode estar na vizinhança, o teu inimigo pode estar na igreja. Verdade, né? A Bíblia diz que tem joio e trigo dentro da igreja. Pode ser que o teu inimigo esteja aqui na igreja. Eu não sei onde está o teu inimigo, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Preste atenção nesse PowerPoint.
Este senhor é o ministro da Educação. O nome dele é bíblico, né? Abraão. Eu não sei pronunciar o sobrenome dele. Bom, este ministro da Educação, ele sempre cita a Bíblia. Ele sempre fala da Bíblia, em todos os seus discursos. O que para nós, a primeira impressão é muito boa, né? Poxa, nós temos um ministro da Educação que gosta de ter a Bíblia como referência. Inclusive, quando ele foi estabelecido, né, como ministro, ele fez citações também da Bíblia e diz que a Bíblia é a referência dele. Recentemente, ele fez várias publicações, está escrito aqui, ó, tá, zombando da possibilidade da presidente da ONG, Todos pela Educação, Priscila Cruz, estar com o coronavírus. A Priscila Cruz, não conheço assim também, mas é uma, vamos dizer aos olhos dele, inimiga, porque ela está sempre atacando a posição dele como ministro. Então ele não se sente à vontade com ela, não é? Se ela tem um lado partidário, petista ou não, isso não vem ao caso. Mas como uma pessoa que costuma falar do amor de Deus, citar o amor de Deus, se alegra na possibilidade de que alguém está enfermo. E aí ele faz uma citação no seu Twitter. Eu postei porque para vocês verem que não é, foi agora essa semana, 10 de março. Ele usou o Salmo para desejar para ela o mal. O Senhor fará cair sobre eles os seus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, o destruirá. Como quem estava dizendo, Deus vai te destruir, está vendo? Você está pegando coronavírus porque Deus está pesando a sua mão, que você é minha inimiga. O que eu estou querendo mostrar, queridos, é que esse não é o tipo de evangelho que nós devemos viver. Essa não é a postura que nós, cristãos, devemos ter. Nós não estamos aqui para ficar lutando contra a carne, como diz o apóstolo Paulo. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades. Que caminhos nós estamos escolhendo como igreja? Que caminhos nós estamos escolhendo como cristãos? Como nós podemos usar a palavra de Deus para atacar, sendo Deus um Deus de amor? Então, nós amamos, vamos ver se vai dar certo, e servimos a Deus quando nós amamos nossos inimigos e oramos por eles. Quando nós abençoamos os que nos amaldiçoam, e bendizemos, né, os que te maldizem. Se alguém te ataca, abraça, sorria, deseja paz, ame. Não use o nome de Deus para atacar as pessoas. Nós estamos correndo perigo como igreja e cristãos de fazermos o mesmo que os nossos pais no passado fizeram. Daqui a pouco nós estamos condenando pessoas em nome de Deus. Nós vamos estar matando pessoas em nome de Deus. Que igreja é essa? Nós trabalhamos com Deus, enquanto nós vivemos nossa vida habitual em conformidade com a vontade de Deus. Maridos, amem suas esposas e tratem com... Enquanto você é marido, ame suas esposas, tratem elas com honra. É assim que você trabalha com Deus. Esposas, sejam submissas aos seus maridos e respeitem seus maridos. É isso que a Bíblia diz. É assim que você trabalha com Deus. Não precisa descer um anjo para falar isso para você, está na Bíblia. É assim que você trabalha com Deus, amado. Maridos, obedeçam.
vivemos a nossa vida entre irmãos. Considere seu irmão superior a você. Para de maltratar seu irmão. Para de achar que você é superior a ele. Paulo escreve isso. Considere seu irmão superior a você. Sirva seus irmãos com o seu dom. Deus te deu dons. Sirva na igreja, sirva seus irmãos com o seu dom. Perdoe todo aquele que te ferir. Busque ter paz com todos. Isso é viver e trabalhar com Deus. No seu dia a dia. Quando você está no seu trabalho. Se você é empregado, funcionário, obedeça a seu chefe, honre o salário que ele lhe paga. Ah, não, lá no meu trabalho eu quero ficar evangelizando. Não é a hora de você evangelizar. Na hora do teu almoço, talvez você possa evangelizar. Na hora que você está dentro do seu trabalho, honre o salário que o teu chefe paga ali para você. Trabalhe, faça o melhor, como você faz para Deus. Você é patrão? Você está aqui, você é patrão? Honre o seu empregado, o seu funcionário, com um salário justo. Como, às vezes você fala, eu honro a forma de você honrar seu funcionário é pagar o que ele merece, com justiça. A Bíblia nos ensina, eduque seus filhos no caminho, não provoqueis a ira de vossos filhos. Filhos, obedeçam a vossos pais. Honrem seus pais quando estes se tornarem velhos, idosos. É assim que se vive cristianismo. Simples assim. É assim que honramos a Deus, é assim que nós trabalhamos com Deus. Mas Jesus nos pede para que nós o quê? Façamos discípulos. Faça discípulos. Ensina tudo isso a outras pessoas. Testemunhe sobre Cristo, tenho dito sempre, através de discursos e ações. Ore, seja dizimista, frequente a igreja, se envolva nos ministérios da sua igreja, se envolva no GPS. Gente, é tão simples, é tão simples. Será que precisa descer um anjo do céu para falar isso para você? A Bíblia já nos trouxe isso, a Bíblia já nos revela tudo isso, a Bíblia já nos diz, então vamos apenas obedecer. É assim que se trabalha com Deus, obedecendo, porque discípulos obedecem, seguidores não, discípulos obedecem. O que eu estou querendo dizer é que trabalhamos com Deus, enquanto realizamos as diversas tarefas do dia a dia, nos diversos papéis de nossas vidas, em conformidade então com a vontade de Deus expressa na sua palavra. Quando nos rendemos a Deus, nós ganhamos o conhecimento de quem somos, nos encontramos em Cristo e descobrimos então o propósito de nossa existência. Conseguimos discernir cada momento de nossa história, cada papel que exercemos dentro da nossa história, e como Deus quer nos usar em cada um destes papéis. Então, quando eu estou aqui, eu sei que eu estou aqui como pastor desta igreja, e eu preciso exercer o papel de pastor que Deus espera de mim, segundo a vontade dele. Quando eu estou lá na minha casa, eu sou marido da Silvana, eu preciso exercer o papel de marido e esposo, como Deus espera de mim. Quando eu estou com meus filhos, e eu sou pai, eu preciso exercer o papel de pai, como Deus espera de mim. Em cada momento da história eu me compreendo e me vejo nas mãos de Deus, e estou com Deus seguro, para poder caminhar e realizar a sua vontade. É assim que se vive com Deus. Eu concluo dizendo que trabalhar com Deus, mais uma vez reafirmo, não é algo transcendental, não é algo místico, que exige de nós um longo período de meditação contemplativa ou um chamado sobrenatural. Trabalhar com Deus não é algo somente para pastores ou missionários. Todos nós somos chamados, todos recebemos a missão de Deus, para fazer discípulos, batizar vidas, para ser pai, mãe, enfim, para cumprirmos tudo aquilo que Ele nos ensinou.
Portanto, trabalhar com Deus é um privilégio dado a todos nós. E trabalhar com Deus é simplesmente fazer o que Ele disse para ser feito. Só isso. Enquanto você está vivendo o dia a dia da sua vida. Enquanto você está fazendo o que Ele diz para ser feito e você está vivendo o dia a dia da sua vida, Ele vai conduzindo a sua vida. Se Ele quiser te levar para a África, Ele vai acabar te levando para a África. Se Ele quiser, Ele vai te levar para cá ou para lá. Só vai confiando, vai fazendo o melhor de você. O resto Ele faz. Trabalhar para Deus é simplesmente se reconhecer como servo de Deus em todos os papéis desempenhados por você durante a sua vida. Em cada papel, trabalhe com excelência. Faça como quem faz a Deus e não a homens. Somente rendido a Deus, você vai conseguir viver trabalhando com Ele em todos os papéis da sua vida. Só assim você vai ser um cooperador com Deus. Sem culpa, sem medo. Porque quem está rendido aos pés de Jesus tem consciência de cada papel na história e na sua história. Viva a vida então, trabalhando com Deus. Viva a vida rendida aos pés de Jesus. Confie nele e tudo Ele fará. Feche os teus olhos. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.